Olá, sou Giane Senefonte, estamos aqui hoje no Livro das Profissões, no canal da Usinaria em Rio Preto. Hoje a nossa conversa é com o Dr. Alisson Demiran, com 2 especializações. Doutor, vou deixar que se apresente e que fale agora conosco sobre sua carreira, sobre suas especializações. Boa tarde, Giane, boa tarde. Sou advogado já há 16 anos, né? Minha OAB é de fevereiro de 2008, desde então eu parti para a advocacia. Sou especialista, né, podemos dizer, porque tenho 2 pós-graduações, que é em Direito Empresarial e Direito Civil e Processo Civil. Então, essas 2 áreas, posso dizer que sou especialista. E como começou, assim, a sua carreira como advogado? Como foi o início? Como foi o início da sua carreira? Desde criança eu tinha esse desejo, já, essa convicção de me tornar, né? Na realidade, eu tinha o sonho de me tornar juiz. Não conhecia ao certo todas as nuances, né, das profissões. E na faculdade eu descobri que o autônomo, a liberdade que o autônomo tem, liberdade criativa, as possibilidades, ninguém ser dono do meu nariz, né? O cliente acaba sendo porque a gente deve satisfação a ele. Mas eu descobri que a advocacia é muito mais a minha praia. E com a sua experiência, assim, no início da carreira, na sua trajetória, como foi, assim, essa experiência ao longo dessa trajetória? Olha, para aquele que não tem nenhum contato da área jurídica, um contato mais íntimo, é tudo muito mais difícil, muito mais... você tem que partir praticamente do zero, né? O meu pai, ele é professor, né, da rede estadual, a minha mãe, ela também é funcionária pública, agora os 2 aposentaram recentemente, mas eles não tinham relação com a área, e eu também não tinha nenhum parente, algum amigo próximo para que pudesse auxiliar. Quem tem, aproveite, porque realmente se torna mais difícil, mas não é impossível, basta que você comece, você... No começo vai fazer o que não é recomendável, que é advogar para amigos e parentes. Exatamente. Mas não há outra alternativa, porque são eles que acabam depois indicando, tendo êxito, sucesso, o bom atendimento, são eles que vão indicar você para outros conhecidos e ampliando assim a sua carteira de clientes. Mas, com certeza. O meu escritório, no momento, ele atua eu tenho um sócio que também é advogado, então atuamos também no extrajudicial, no judicial. O doutor atua aí bastante, né, no direito empresarial, com bastante conhecimento, né, com direito ao consumidor. E como que foi essa sua formação nesse direito empresarial? Eu tinha vontade realmente de me especializar numa área assim, que pudesse atender. Sempre gostei da área civil, o direito empresarial tem essa conexão, principalmente do direito do consumidor, que foi inclusive daí que houve a indicação, o período que eu passei no PROCON como diretor. Em 2010, aproximadamente, eu já tinha 1 ano e meio, 2 anos ali de advocacia, um gerente de um grande escritório achou meu currículo, acho que no balcão de currículos, eu enviei para várias pessoas, e ele me contratou para atuar na área do direito bancário, só que fazendo defesa para o banco, né? Um banco específico que o escritório representava, e desde então despertou aquela paixão para atuar também com ênfase no direito do consumidor. Eu tive um bom network naquela ocasião, absorvi o máximo de conhecimento que eu pude naquela ocasião desse escritório grande, porque eles, infelizmente, o advogado, eles não remuneram bem, esses escritórios grandes, só que me deu o conhecimento, me deu a oportunidade de saber como atuar, do que fazer, né, de como trabalhar, se portar. Fazia muitas audiências pelo banco, sempre representando os interesses do banco. E depois eu acabei pedindo as contas, mas a amizade permaneceu. Com esse gerente que posteriormente me indicou, né, para o gabinete do prefeito ali para estar atuando em um período quase um ano que eu fiquei entre a prefeitura e o PROCON. Olha, trabalhar para bancos, atuar para bancos, na verdade, é onde o meu escritório atua atualmente, né? Principalmente. Eu presto serviços para grandes bancos, grandes redes.
basicamente na contratação de advogados e prepostos, porque o preposto, na verdade, ele é o representante do réu, o representante do CNPJ, no caso, o representante dos bancos, porque 90% da minha carteira é prestando serviços empresariais para bancos, nessa contratação aí de advogados e prepostos. Aliás, foi numa dessas contratações, atuando como preposta, que eu o conheci, né, doutor? Sim, exatamente. Atuando junto com o doutor aí numa dessas audiências. E tinha convicção ali que era a doutora Giane, que estava atuando ali para frente. Achou que eu fosse realmente ali uma advogada. Eu não sou de formação, eu sou arquiteta, mas desde esse aprendizado de anos, acho que já se passaram desde quando nos conhecemos, no mínimo 5 anos, né, doutor? Por aí. E estou aí atuando atualmente com o meu próprio escritório hoje, né, junto com um advogado como sócio, para me ajudar aí nessas demandas. E é realmente um grande aprendizado, porque trabalhar para bancos, eles trazem toda essa bagagem realmente de conhecimento, de aprendizado, responsabilidade, comprometimento. Aprende-se muito, né, doutor? Aprende-se bastante, principalmente quando você tem a oportunidade de ler o processo antes da audiência, ainda que seja uma audiência de conciliação, é sempre muito recomendável, né, para entender o que o anseio da parte ali que está sentada, né? Hoje não fala mais sentada, porque estão sendo todas presenciais, né, com telepresenciais, com uma exceção ali do juizado, né, que tá permanecendo. Infelizmente, né? Porque o network que se faz mesmo no fórum para as audiências ainda é fundamental. Enorme. Eu me recordo de estar dentro do fórum e aí, doutor, aquele processo lá, vamos fazer um acordo, né? Você é especialista nessa área, eu vou te indicar um cliente, vamos fazer uma parceria. Isso, e exatamente. aí é assim que funciona. Agora, com esse afastamento ainda, esse reflexo do Covid, infelizmente, né, da pandemia, infelizmente e felizmente também, porque facilita muito, né, a nossa rotina, né, mas a gente perde esse quê presencial, esse quê de contato. Perde-se um pouco do network mesmo, né, e do calor humano, né, de encontrar um colega. Perfeitamente. Agora, nessa sua trajetória, doutor, tem algo negativo, algum desafio mesmo que o doutor se recorda que poxa, isso foi desafiador para mim? Olha, o que eu vislumbrei como a parte mais difícil, primeiro, é a morosidade do judiciário. As pessoas que não estão ali diretamente ligadas a processos, elas não compreendem o quão moroso é o Poder Judiciário, exatamente pela cultura do litígio. O brasileiro, principalmente aqui no estado de São Paulo, tem essa cultura do litígio, né? Então, assim, são, sei lá, uns dados de 5 milhões de processos de pendência de julgamento. É umas coisas, assim, muito absurdas. Então, assim, isso é um desafio que permanece até hoje, porque às vezes você entra no processo, por mais que você se dedique para cumprir rápido os prazos, você faz, de repente, uma peça. Até que realmente chegue ao juiz e tenha um despacho, ou por mais que você implore, vá lá, peça para o juiz, olha, dê celeridade, o processo fica travancado. E você tem que estar sempre prestando contas disso para o cliente, né? No qual sentido? Claro que eu não vou pegar toda a minha carteira e ficar ligando um para um, falando, seu processo não tem novidades relevantes. Mas todas as vezes que ele me contacta, seja por WhatsApp ou por telefone, a gente entra no processo e dá uma olhadinha de se tem alguma intimação, alguma decisão que você não foi intimado ainda, né? Só para, de repente, tirar uma fotinha ali da tela, né? Para mostrar para o cliente que, olha, tá lá, né? Tá na fila, tá aguardando. Isso é uma dificuldade que vai permanecer, né? Enquanto existir. Mesmo no âmbito digital. Vai. Mesmo, principalmente no âmbito digital. Parece que os processos estão, de repente, tramitando mais rápido, mas é um número crescente, cada vez maior de litígios. E outra dificuldade que eu vislumbrei na nossa carreira, na nossa profissão, é a precificação. Não saber se valorizar quando for dar o seu serviço, né?
Muito se fala, dá uma consultadinha aí no processo, dá uma olhadinha, né? E aí você acaba perdendo um tempão olhando um processo que às vezes tem 400 páginas, né? Que não tem como assim só ir lá na última e falar, olha, aconteceu isso, né? E fica por isso, você dá a satisfação. E isso é algo que tem que ser repudiado por nós advogados. Não que eventualmente você não possa fazer isso para uma pessoa querida, né? Uma pessoa conhecida que você faz com todo carinho. Mas isso é uma dificuldade. Outra, né, você não conseguir colocar um preço digno, né? No começo da profissão, a gente fica com medo de cobrar o preço correto. O começo é mais difícil. É claro, assim, não estou falando para ninguém deixar de utilizar a tabela da OAB. Quiser utilizar, a gente, em alguns casos, podemos... Mas ela tem valores ali que não correspondem à realidade do mercado. Do interior, no caso. Principalmente né? do interior, exato. Talvez que na Grande São Paulo se utilize. Mas se você for utilizar, você acaba... Então você tem que ter um bom senso, mas também saber precificar. Colocar pelo menos um justo. Principalmente para consulta, né? Os advogados acho que têm medo, né, de cobrar por consulta. E acabam trabalhando muito. Eu trabalhei muito de graça. Muito. Assim, para muita gente que às vezes, indicação de fulano, nem conhecia a pessoa. Foi lá e acabei dando um parecer. E desafios são constantes, né? A gente fica feliz quando a pessoa pelo menos agradece. Exatamente, ainda tem cliente que nem agradece, né? Não, vê o teu parecer ali, às vezes é algo que ele não contava, que o que aconteceu no processo. Não gostou do resultado e fica com raiva e nem agradece. Agradece. Bom, mas também a profissão não são apenas desafios, né, doutor? Alguma coisa assim, emocionante, alguma coisa inusitada que marcou aí a sua carreira? Sim, temos várias situações assim de êxito, que é muito gostoso você dar uma sentença de êxito. Já teve uma ocasião que o antigo juiz da Vara da Família elogiou lá a petição numa intimação, e aquele dia eu queria até emoldurar o despacho, né? Enfim. Mas também me recordo de uma situação de um cliente, claro que faz muito tempo isso, deve ter sido lá pro ano de 2012, 11, 12, e ele tinha uma TV de tubo ainda, que vendia nessa época, estava assim migrando, né? Mas já existia de LED, né? E ele mandou para assistência da empresa, estava na garantia, né? E a empresa não retornou com essa televisão. E realmente ele só tinha uma televisão na residência. Ou seja, ele estava há meses esperando uma devolução, uma satisfação, sem televisão, né? E entramos com um processo indenizatório. E a empresa ofereceu, né, 2 televisões, uma de pagamento de honorários, exato, e outra de 49 polegadas, que era Smart TV, que na época era absurdamente caro, né? Era bem caro, assim, né? Isso, como realmente. Pagamento. Eu liguei para ele para perguntar se ele concordava, e ele ficou assim, deu pulos de alegria, né? Inusitado. Deu pulos de alegria. Eu me recordo que chegou no escritório essas televisões e eu fui entregar na casa dele, lá tava toda a família. Lá. Foi uma coisa bem assim, né? Juízo de valor para ele era muito importante. Ele ficou assim, um marco, né? Olha, eu tinha uma TV de tubo, agora eu tenho essa baita TV na sala aqui. Com certeza esse foi um case de sucesso muito emocionante, né, doutor? Tanto é que até hoje ele indica clientes aí, sempre tá... Provavelmente é daí que o doutor ficou tão conhecido no direito do consumidor, que chegou inclusive a ser diretor do PROCON aí por um período. Isso. Né? Só temos a parabenizá-lo. Agradeço, Giane. Estamos chegando aqui então no final de mais uma entrevista aqui no Livro das Profissões, e eu gostaria que o doutor deixasse então uma frase aí de impacto para as demais carreiras, demais pessoas que estão aí escolhendo uma carreira, né? Seja na advocacia ou qualquer outra área, né, que assim se escolham. Gostaria de citar uma frase de Shakespeare, que eu acho que serve bem para todas as profissões e para a vida pessoal também, né? Não é digno de saborear o mel aquele que se afasta da colmeia com medo das picadelas das abelhas. Isso mesmo. Desse jeito, encerramos aqui o Livro das Profissões de hoje, da Usinaria Rio Preto. Doutor Alisson, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de tê-la aqui conosco nessa conversa. E para você que ficou conosco até agora, até mais. Eu que agradeço aí. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024.
Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon nas versões em inglês e em português e também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.